cilindros, ok? E depois fazer exercícios, que logo de cara já tem exercício de cilindro aí. Esse assunto assim, é mais como uma revisão do conteúdo do ensino médio, né? Assim, a Univesp não foi muito além aí no sentido de complicar a vida de vocês, ainda bem nesse sentido, né? Então, isso com certeza é uma coisa que vocês vão, se vocês forem dar aula de matemática, acredito que sim, né? A maioria aí, vocês vão dar de cara com isso. Se você for dar a frente, a gente chama de frente, né? De geometria, então você com certeza vai dar essa aula aí pra galerinha. Cilindro tem assento, né? Cilindros, tá. O que é um cilindro? Um cilindro é o que a gente chama de sólido de... Bom, já podemos começar, né? Ana Ival. Podemos começar já? Tá gravando? Legal, vamos embora. Então tá, um cilindro é o que a gente chama de sólido de revolução, pessoal. Como assim, né? Ele pode ser gerado a partir da rotação de um retângulo, por exemplo, ok? Quando você gira um retângulo ao redor de um dos seus lados, o sólido que você gera é chamado de cilindro reto, tá? Eu vou ficar só nos cilindros retos hoje, mesmo porque é muito difícil dar de cara com cilindros oblíquos, tá? O oblíquo é um cilindro mais tortinho, assim, né? Mas enfim, se você gira esse retângulo ao redor de um dos lados dele, você vai gerar um cilindro, tá? Um cilindro. Tá aqui. Então, esse cilindro é um sólido, tem volume, né? E área de superfície. Então, nós vamos aprender a calcular tudo isso aí. Ou rever, né? Para quem já sabe fazer isso. Então, tá aqui. O cilindro é esse carinha aqui, essa latinha aqui, tá? O que é importante no cilindro? São os elementos, por exemplo. O cilindro tem o que a gente chama de raio da base. Tá? Raio da base. As bases são esses círculos, né, pessoal? São as tampinhas dessa latinha. O cilindro também ele vai ter altura. Tá bom? Bom, o que você pode ter que calcular em um cilindro? Você pode ter que calcular, por exemplo, a área lateral dele. Tá? Então, como é que a gente calcula a área lateral de um cilindro? A área lateral de um cilindro, primeiro a gente tem que saber o que seria a lateral do cilindro, né, pessoal? O cilindro, quando você planifica ele, você planifica um cilindro, né? O que você obtém quando você planifica um cilindro? Você obtém um retângulo, tá? Se você pegar um cilindro como o nosso amigo aqui, fizer um corte ao longo
de uma reta que una as duas bases perpendicularmente. Okay? Você vê que faz um corte bem aqui, nessa linha vermelha. Quando você planifica o cilindro e joga fora as bases dele, você obtém um retângulo. Certo? É como se você pegasse uma folha retangular de papel e enrolasse ela e tivesse um cilindro, e depois você fizesse o contrário, você desenrolasse ela. Okay? Quando você faz isso, o que você tem é a lateral do cilindro. Você considerou as duas bases. Okay? O que seria esse, ou melhor, quais seriam as dimensões desse retângulo? As dimensões desse retângulo, elas são as seguintes. Porque a área lateral vai ser a área desse retângulo aqui. Perceba, pessoal, que a base desse retângulo aqui é o comprimento dessa circunferência aqui. Legal? A base do retângulo é o comprimento da circunferência. Bom, o comprimento da circunferência é 2π vezes o raio. Então, essa dimensão aqui do retângulo resultante da planificação do cilindro, essa dimensão aí é o comprimento da circunferência da base, que é 2πr. Para variar. Está falando da área total, então será a soma da área lateral que a gente já definiu ali, mais duas bases, né, pessoal? Então fica assim, ó, 2 vezes a área da base, lembrando que a base são os círculos ali que são bases do cilindro, mais a área lateral que a gente acabou de equacionar ali, ou ainda trocando em miúdos, né, pessoal? A área total vai ser 2 vezes. Qual é a área da base? É a área de um círculo. A área do círculo é πr ao quadrado, tá ok? Então fica 2 vezes πr ao quadrado mais 2πr vezes h, que é a área lateral. Bom, na maioria dos livros didáticos e apostilas, matemática e tal, você vai encontrar essa expressão fatorada, tá ok? Ela vai estar escrita assim: área total igual o 2π e o r
em evidência, que é um fator comum. Aqui vai aparecer um R e aqui vai aparecer um H, ok? Ou seja, essa é a forma fatorada. Melhor que decorar essa fórmula, pessoal, que eu não aconselho, é sempre lembrar de onde ela veio, né? Lembra que para vocês serão futuros ou já estão lecionando matemática, lembra que é ideal que vocês demonstrem as coisas, né? Ou seja, se a gente for na aula de geometria, jogar as coisas na lousa para a meninada, a gente não está ensinando matemática. Então é interessante mostrar de onde vem. Eu acho que isso faz a aula ficar muito mais interessante, tá? Mas essa é a fórmula final. Alguma dúvida, gente? Bom, vamos para a primeira questão. Bom, antes, pessoal, eu tenho que falar de volume ainda, que essa primeira questão envolve volume, tá? Mas é rapidinho falar de volume. Deixa só eu posicioná-la aqui embaixo. Daqui a pouco eu já uso essa questão. É claro que faltou falar do volume do cilindro. Olha só, o volume do cilindro, ele tem o mesmo princípio, vamos dizer assim, do volume do prisma, né? Ou seja, o volume de um cilindro é dado pela área da base dele vezes a altura, tá? Então, para qualquer cilindro, o volume é o produto da área da base, uma só, tá, pessoal? Agora a gente está falando de volume, área da base, vezes a altura dele. Então, o volume, na verdade, vai ficar assim. Πr quadrado, área da base, né? Vezes H. Tá? Esse é o volume de um cilindro. Beleza, agora a gente pode sim olhar para a primeira questão, é da Unesp, questão de vestibular, né? Ela é literal, como a gente disse, você não tem números e tal. A moçada tem maior medo de questões literais, mas não precisa, né? Então ele fala assim, um produto é acondicionado em 3 tipos de embalagens cilíndricas, todas de mesma altura H, com raios da base Azinho, Bzinho e Czinho, distintos entre si. Então esses cilindros que são embalagens, eles têm o mesmo volume. Desculpe, não tem. Mesma altura. Isso sim, mesma altura, não mesmo volume. Mesma altura. Com raios distintos. E a capacidade de raio A com a de raio B, então, ele quer saber a relação entre A e B. Tá bom? O que nós vamos fazer? Nós vamos equacionar os volumes e vamos igualar o volume da embalagem de raio C com a soma dos volumes das embalagens de raio A e B. Tá?
Vamos lá. Um minutinho, pessoal. É igual ao volume de A mais o volume de B. Foi isso que ele falou para a gente. Tá? Equacionando fica assim. Equacionando fica assim. Volume do cilindro C. Área da base do cilindro C. O raio do cilindro C é C mesmo. Então fica πc quadrado vezes a altura, pessoal. Agora o volume do cilindro A é πa quadrado também vezes a altura. E o volume do cilindro B é πb quadrado, né, porque os raios são A, B e C. πb quadrado vezes a altura. Bom, o que a gente pode fazer com essa expressão? A gente pode colocar do lado direito da expressão o π e o h em evidência, tá ok? Esse lado aqui eu vou escrever assim, ó, π vezes h, do lado esquerdo, vezes c quadrado, que é igual a π vezes h em evidência, que vai nos dar nessa fatoração a quadrado mais b quadrado. Certo? Como a gente tem um π vezes h multiplicando aqui e outro aqui, a gente pode cancelar os caras. Conclusão é que c quadrado, para acontecer o que ele está querendo, c quadrado tem que ser igual a quadrado mais b quadrado. Que é uma das respostas aí. Eu lembro que tem um probleminha com relação a ordem, né? Ou seja, dependendo de como você faz o download, as respostas vêm em ordens distintas, não é isso? Então, na que eu tenho, a alternativa é a C, terceira. Cuidado, só verifica aí, tá? Eu quero saber se vocês têm dúvidas. Gente, alguma dúvida aí? Ou foi moleza, moleza? Tá ok. Então, fala que a gente tem um cilindro, que esse cilindro tem 3 metros de altura, grandão, esse,
Então, eu não sei o que a gente perdeu aí, mas eu retomo, não tem problema. Eu estava falando da pergunta 2, certo? Desenhei o cilindro. Eu não sei se conseguiu gravar eu falando aí o enunciado. Conseguiu, gente? Mas eu consegui colar o enunciado que está. Então é isso, é um cilindro de 3 metros de altura. A área total dele é 20 metros quadrados. E nós vamos tentar encontrar o raio, então. Eu fiz um desenho dele, ok? Vamos equacionar a área total. Acabamos de fazer isso, né? Ou seja, a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral, para quem não lembra, tá? Então, quem é a área total? É 2πr ao quadrado, ou seja, 2 vezes a área da base, mais a área lateral, 2πr vezes h. Tá certo? E nós estamos atrás do raio. O que nós temos aqui? Nós temos que isso tem como resultado 20π metros quadrados, ou seja, tudo isso aqui é igual a 20π. Certo? Bom, desse lado esquerdo da equação, a gente pode colocar o 2π em evidência, que vai ficar r quadrado mais r vezes h. E aqui eu tenho 20π. Bom, aí eu consigo simplificar os π's, porque aqui é um produto. Esse 2 vai dividindo 20, o h é 3, então essa expressão ainda fica assim. Então fica assim, r quadrado, o h é 3, multiplico r, e o 20 vai ser dividido por 2, tá ok? E vai dar 10. Esse 10 vem para o lado esquerdo da equação, e teremos uma equação do segundo grau, em R, que nós estamos procurando, aliás. Então, nossa equação do segundo grau fica assim, ó, r quadrado mais 3r menos 10 igual a zero. Tá? Olha, aí fica a seu critério, né? Se você já sabe resolver equações do segundo grau por soma e produto, resolva por soma e produto. Se não, aplica um Bhaskara. Tá? Para aplicar o Bhaskara, a gente tem que identificar quem são os coeficientes dessa equação. ABC. O A é 1, o B é 3 e o C é menos 10. Tá? Com A, B e C, a gente pode calcular o delta. Estou escrevendo aqui embaixo.
O delta, para quem não lembra, é b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Ou seja, vai ser 3 quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 10. E o delta, então, dá 49, né? 9 mais 40, 49. Ótimo, porque é um delta exato, com raiz exata. Tá. E agora? Agora que você tem o delta, você continua aplicando Bhaskara. Não, Ana, eu vou aproveitar então e falar sobre soma e produto. Tá bom? Acho que vale a pena. É bem legal. Ajuda muito. Bom, então quem é o R? O R, no caso aí, é menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. Então vai ficar menos 3, que o B é 3, mais ou menos raiz de 49 sobre 2 vezes 1. Duas raízes possíveis são elas. Primeira, menos 3 mais 7, que é a raiz de 49 sobre 2, que vai dar 4 sobre 2, que dá 2. 2. A outra raiz possível, mas não quer dizer que vai servir, que vai servir, é menos 3, menos 7 sobre 2, isso dá menos 10 sobre 2, que dá menos 5, e a gente descarta essa resposta, porque a gente está procurando um raio, e os raios não são negativos. Então a gente diz que essa resposta para esse problema, ela não convém, tá? A menos 5. Ela não convém. Tá. Então a resposta é o raio é igual a 2. Tá, pessoal? E aí, então raio é igual a 2. 2 metros. Então, para o material que eu tenho aqui, seria a resposta B. Precisa ver para você o que é, tá? Então, fazendo um parênteses aí para falar sobre soma e produto. Então, soma e produto é uma técnica, né, para resolução é, para resolução de equações do segundo grau, tá? A gente, na verdade, trabalha com quando trabalha com soma e produto é por tentativa e erro. Vou explicar. E nem sempre dá certo, tá, pessoal? Então isso é um parênteses que eu estou fazendo aqui. Soma
e produto e raízes de uma equação do segundo grau. Tá? É uma técnica que diz o seguinte, olha, às vezes, nem sempre, é possível encontrar as raízes de uma função, de uma equação de segundo grau, da seguinte maneira. Bom, digamos que você tem a equação lá, ax quadrado mais bx mais c igual a zero. É possível demonstrar que a soma das raízes dessa equação do segundo grau é menos b sobre a. Menos b sobre a. E que o produto das raízes é c sobre a. Então, se você sabe quem é a soma e o produto das raízes, você pode, por tentativa e erro, encontrar as raízes. Mas isso só dá certo, gente, se as raízes forem inteiras, né? Assim, porque se elas forem quebradas, se elas forem irracionais, fica mais complicado. Aí vai logo no Bhaskara, entendeu? Então, se você tiver uma equação de segundo grau, ax quadrado mais bx mais c igual a zero, com x1 e x2 raízes, é possível saber qual é a soma das raízes e o produto só pelos coeficientes da equação. Eu vou dar um exemplo aqui agora. Vou dar um exemplo. Você tem a seguinte equação de segundo grau. X quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Claro que se você aplicar um Bhaskara aqui, você encontra essas raízes, tá ok? As raízes dessa equação. Agora, vamos tentar por soma e produto. O que a gente aprendeu agora é que a soma das raízes, a gente não sabe quem são elas. A gente consegue encontrar a soma das raízes. É menos 5. Então, a soma das raízes vai ficar menos 5 sobre 1, porque o A é 1. Então, a gente sabe que a soma das raízes é 5. Tá legal? É 5. Bom, e o produto das raízes? Bom, o produto das raízes é 6 sobre 1. Então, o produto das raízes é 6. Bom, e agora? Agora você está procurando, se existir, tá? Dois números inteiros, cuja soma é 5 e o produto é 6. Nesse caso aqui, ou melhor, em qualquer caso, eu gosto de começar pelo produto. Eu sempre vou buscando dois números inteiros que dê esse produto, ou seja, no caso 6. Não são muitos, tá, pessoal? Agora, os números inteiros cujo produto é 6 tem que dar soma 5. Tá? Então vamos fazer a tentativa e erro, como eu te falei. Então, quais são os números cujo produto é 6? Inteiros. Ah, não são muitos. Por exemplo, 1 vezes 6 é um par. 1 com 6, né?
mas a soma não dá 5, certo? Qual outro par de números cujo produto é 6? 2 e 3. Opa, 2 e 3 é interessante, porque 2 mais 3 dá 5. Então é assim que funciona, certo? Então, os números inteiros cuja soma é 5 e o produto é 6, é x igual a 2 ou x igual a 3 para dar soma 5 e produto 6. Repetindo, sempre dá certo? Não, nem sempre dá certo. Mas equação de segundo grau que tem raiz quebrada, você não vai achar por soma e produto, entendeu? Então nem tenta. Se você tentar por soma e produto, já viu de cara que você não consegue achar esses números por tentativa e erro, já para e vai para o basta. Vamos pegar o nosso problema aí. O raio. Então esse seria meu exemplo B. Vamos resolver por soma e produto. Nosso problema era raio ao quadrado menos não, mais 3 vezes o raio menos 10 igual a zero. Se a gente fosse um produto, a gente verificaria que a soma das raízes, que é menos b sobre a, seria 3 sobre das raízes. E o produto das raízes é c sobre a. Ou seja, é menos 10 Bom, estamos procurando dois números inteiros. Espera que dá uma travadinha na lousa. Pronto. Estamos procurando dois números inteiros cujo produto é menos 10 e a soma é menos 3. Então, mais uma vez, o produto 5 dá 10. Também não são muitos, né, pessoal? É 1 com 10, o 2 com 5. Mas um deles tem que ser negativo, porque o produto está dando menos 10, certo? Então, tem ok? E é claro que a gente vai optar por R igual a 2 ou R igual a soma da menos 3. Isso é soma e produto, tá, gente? É uma técnica para encontrar as raízes de uma equação de segundo grau, mas ela só é interessante se as raízes forem inteiras. Se não, nem adianta. Tá bom? Beleza? E mais uma vez eu vou falar de cone reto, tá bom? O cone reto, ou cone de revolução, é um sólido de rotação, certo? E o cone reto, ou de revolução. Um cone, ou melhor, um sólido que a gente obtém pela rotação
duas maneiras. Eu gosto dessa, ao redor de um dos seus catetos. Tá bom? Tem outro jeito de pensar no outro vídeo. Tá. Então, se você vier aqui, girar esse cara ao redor desse cateto, você vai ter um sólido chamado cone. Esse é o cone. Ok? Bom, a gente precisa conhecer. Por exemplo, o cone tem vértice. Esse ponto aqui é o vértice do cone. O cone tem base. Esse círculo aqui é a base do cone. Cone tem raio. Tudo bem? Cone tem raio. Cone tem altura. E cone tem geratriz. Até esse ponto aqui da base sobre a superfície lateral do cone, tá bom? Tudo bem? Bom, uma coisa interessante que aparece aqui é que existe uma relação entre geratriz, a altura e o raio da base. E essa relação é pitagórica. Perceba isso. Né? Existe uma relação entre a altura, raio da base. Né? Aqui a geratriz, o raio da base e a altura. Obviamente, aqui a gente vê que Pitágoras o raio da base ao quadrado mais a altura ao quadrado. Tá bom, pessoal? Esse G, como eu falei, é a geratriz. O que a gente precisa ter que calcular, pessoal? Áreas, né? Área lateral, área lateral, né? Ó, a área lateral do cone ela é um pouquinho mais complicada que a do cilindro, tá? Mas
dá para a gente deduzir ela aqui. Tá? É o seguinte, quando você pega um cone, e planifica ele, então imagine um cone aqui. Ó. Você vai planificar esse cone pela geratriz. Ou melhor, fazendo um corte na geratriz. Tá? Então você tem um raio da base conhecido. Então você conhece o raio da base. E vamos supor que você conheça também a geratriz dele. Tá? Tudo bem? Bom, aí você vem aqui e faz um corte pela geratriz. Quando você faz um corte pela geratriz, o que a gente tem, e planifica esse cone, o que a gente tem é o que a gente chama de setor circular. É um negócio assim, ó. É que hoje não faz mais isso, né? Mas teve uma época que você ia em aniversário de criança e você tinha aquele chapéuzinho de papel, né? É o seguinte, pega aquele chapéuzinho de papel, que é um cone, e planifica ele. Tá? O que você vai ter é uma figura assim, é parte de um círculo chamado setor circular. Então, isso que você está vendo aqui é esse cone planificado. Tá? Então, aqui você tem uma coisa arredondada. Assim. Na mão ele fica meio ruim, né, pessoal? Mas é isso aqui. Tá? Isso que você está vendo é o chapéuzinho de aniversário aberto. Tá? Aqui nós temos um ângulo central. Quando você planifica esse cara. O raio desse setor circular, o que é um setor circular, pessoal? Só aproveitando, né? É uma fração do círculo. Então, nesse caso aqui, o raio do setor circular é a geratriz. Tá? Geratriz. Esse é o raio do setor circular. Tudo bem? O ângulo θ, ele pode ser calculado ou equacionado em função do comprimento do arco. Ou seja, pensando no comprimento desse arco aqui, ó. Tá certo? Que é uma parte do círculo. Muito bem. Então, duas coisas. Esse L aqui, ele é justamente o comprimento do círculo da base aqui. Esse L, porque você abriu, né, o cone, então tudo isso aqui é o comprimento dessa circunferência, que é 2π vezes R. Tudo isso é para a gente chegar na área lateral, tá, pessoal? 2π vezes R. Tá. Então, o que a gente vai fazer? A gente sabe que se eu fosse pensar num círculo inteiro de raio G para calcular a área dele, um círculo inteiro, a área de um círculo inteiro seria π multiplica G quadrado. Mas isso seria para um círculo inteiro. Um círculo inteiro é uma volta inteira aqui em radianos, é 2π radianos. Ok? Acontece que a área do setor que nós queremos, que é a área lateral,
ela está para θ. Só que θ em radianos é L sobre G. Certo? Então a gente multiplica em cruz essa regra de 3 aqui. Então nós vamos ter que 2π nós vamos ter que 2π vezes a área lateral que nós queremos encontrar é igual a πg quadrado que multiplica L sobre G. Certo? Vamos lá. Tudo isso é para encontrar a área lateral do cone. Então, a área lateral do cone ela vai ser πg quadrado vezes L sobre G dividido por 2π. A gente pode simplificar esse π aqui com esse. Só que a gente sabe que L é 2πr. Então a gente troca o L na área lateral assim. Ó. Área lateral igual a G quadrado. Eu posso simplificar. Então vou tirar esse G quadrado aqui. Ó, esse quadrado com esse G. Na verdade só sobra um G aqui. G. Que multiplica L. L é 2πr. Sobre 2. Aí simplificamos esse 2 com esse. E chegamos na expressão da área lateral do cone. Área lateral do cone. A área lateral do cone é πrg. Π vezes o raio da base vezes a geratriz. Pessoal, alguma dúvida? Isso era lateral. Tá. Dúvida não? Todo mundo entendeu os passos aí? Envolve algumas coisas, né? Setor circular, medida de um ângulo em radianos. Então, tem algumas coisas aí que são interessantes e importantes. E aí, a área total vai pegar a área lateral e somar uma base, né, pessoal? Só tem uma base o cone, ok? Então, a área total é a área da base mais a área lateral. Ou seja,
é πr quadrado mais πrg. Coloca o PR em evidência, né? Coloca o francês em evidência. PR multiplica R mais G. Essa é a área total de um cone reto. Tudo bem que não tem nenhum exercício de área. O volume de um cone, ele é, assim como o da pirâmide, 1/3 da área da base dele vezes a altura, tá? Então, o volume de um cone é 1/3 da área da base vezes a altura. Ou ainda, é 1/3 de πr quadrado vezes h. Ou πr quadrado vezes h sobre 3, que é equivalente, né, pessoal? Isso é o volume de um cone. O cone é o parente da pirâmide, só que com base circular. Gente, alguma dúvida aqui no que eu mostrei aqui, expliquei? Então, a pergunta 3 diz o seguinte. A figura abaixo mostra um cone inscrito num cilindro. Ambos têm raio de base R minúsculo e altura 2R. Retirando-se o cone do cilindro, o volume do sólido resultante é... Pessoal, é só uma diferença de volumes, tá? Então, deixa eu botar o desenho aqui. Só um minutinho enquanto o desenho cola. Aí, legal. Então, o que nós sabemos? Nós sabemos que esses dois sólidos têm o mesmo raio e mesma altura. Ok? Então, a altura desses dois sólidos, ou seja, do cilindro e do cone, é 2R. E o raio dele, vou botar um centro na base aqui. O raio é tudo minúsculo, tá, pessoal? Não tem regra. Você pode chamar de R minúsculo, R minúsculo. Ele quer esse volume do cilindro. Ele quer saber o volume resultante.
Ele quer que você faça então o volume do cilindro menos o volume do cone. É isso que ele quer que você faça. Mudou aí sozinha a cor do. Tudo bem? A gente sabe calcular o volume de cilindro e o volume de cone. Então, o volume do cilindro é a área da base do cilindro vezes a altura dele, certo? Então vai ficar assim, ó. Volume do cilindro é πr quadrado, área da base, vezes a altura, 2r, menos 1/3 da área πr quadrado. Vezes a altura, 2r. Tá? Muito bem. Um probleminha de álgebra agora. Então isso vai ficar assim, ó. 2π r ao cubo menos 2πr ao cubo também, só que sobre 3. A gente tira o mínimo disso, que é 3, né, pessoal? Que é como se fosse 1. Então, nós vamos ter 6πr ao cubo menos 2πr ao cubo. Isso dá 4πr ao cubo sobre 3. Essa é a diferença dos volumes. Como a gente não sabe o raio, fica assim mesmo. Para o teste que eu tenho aqui, né, para a atividade que eu tenho aqui, a resposta seria B. Ok? Gente, alguma dúvida? Não? Legal. Eu estou colando o quarto exercício. Só um minuto que... Não. Estou colando aí, só um minuto.
Só um minutinho. Demorando um pouco para colar. Colou. Ok. Então, na figura, no círculo da base do cone de vértice V. Ele quer a razão entre o volume do cone e o volume da pirâmide, nesta ordem. Legal. Então vamos com calma aí. Tá? Para a gente ter o volume da pirâmide, pessoal, a gente precisa encontrar as dimensões da... E o cone, eles têm uma coisa em comum, que é a altura. Então, tanto a altura do cone quanto da pirâmide é a mesma, tá? Então, se você... Eu vou fazer aqui, ó, o desenho que eu colei. Vou representar a altura aqui. Essa é a altura, tá? Vou chamar de H. Tudo bem. Agora vamos dar uma olhada. Espera aí que eu fiz uma caquinha aqui. Tá. Pronto, aqui está a altura. Voltei. Agora vamos fazer o seguinte, vamos olhar para a base desse cone, que obviamente é um círculo, tá ok? E aí nós vamos ter uma relação entre o raio da base do cone e o lado do quadrado inscrito nesse cone aí. Então, vamos encaixar esse quadrado aqui bonitinho. Aí está. Muito bem. Qual a relação entre o raio da base do cone e o quadrado? A relação está na diagonal do quadrado. Então, perceba que a diagonal do quadrado é o dobro do raio da base do cone, ou seja, é o diâmetro. Ok, pessoal? É o diâmetro. Está ao centro. Tá? Então, a diagonal do quadrado é o diâmetro do círculo, que é a base do cone. O quadrado, pessoal, a gente consegue calcular a diagonal do quadrado
em função do seu lado, tá? Por Pitágoras. Assim, é uma coisa que com o tempo você decora, ou seja, a diagonal de um quadrado é ao lado dele raiz de 2. Mas se você não decorar, né, logo no começo, você pode simplesmente aplicar um Pitágoras nesse triângulo retângulo que eu destaquei aqui, e nós vamos ter que a diagonal do quadrado, que é o diâmetro da base do cone, seja 2R, tá certo? Desculpe, a diagonal ao quadrado não, a diagonal é 2R, e por Pitágoras, a diagonal ao quadrado é igual a L quadrado mais L quadrado. É a soma dos quadrados dos catetos, tá certo? Ou seja, 2R ao quadrado, porque a diagonal é 2R, é igual a 2L ao quadrado. Tá? Ou ainda, 2L quadrado é igual a 4R quadrado. Ou ainda, L quadrado é igual a 4R quadrado sobre 2. Então, L quadrado é igual a 2 raiz, perdão, 2R quadrado. 2 raiz não, 2R quadrado, tá? É o seguinte, eu não vou tirar a raiz quadrada aqui, porque perceba o seguinte, eu vou precisar da área do quadrado. A área do quadrado, eu vou precisar dela porque ela é a base da pirâmide. Então, a área do quadrado, que é L quadrado, em termos do raio, é 2R quadrado. E guarda isso. Guarda isso, tá? Daqui a pouco nós vamos usar isso. Muito bem. Agora eu vou fazer o que ele pediu. Eu vou fazer a razão entre os volumes. Ele quer o volume do cone sobre o volume da pirâmide. Tá, pessoal? Então, quem é o volume do cone sobre o volume da pirâmide? O volume do cone é a área da base do cone, PR quadrado, vezes H sobre 3, ou seja, 1/3 da área da base vezes a altura. Quem é a área da pirâmide? Também é 1/3 da área da base vezes a altura, tá ok? Ou seja, vai ser a área da base dela é L quadrado, vezes a mesma altura, porque elas têm a mesma altura, sobre 3. Tá? Só que L quadrado é 2R ao quadrado, que a gente acabou de definir ali em cima, determinar ali em cima. Então aqui a gente cancela aqui. O L quadrado a gente troca por 2R quadrado. Então essa razão fica π R quadrado. Ah, o H dá para cortar já também, né? Então fica π R quadrado dividido por L quadrado, só que L quadrado é 2R quadrado. Então a gente cancela os R's quadrados aqui e descobre que a razão entre o volume do cone
o volume da pirâmide nessas condições é π sobre 2. Π sobre 2. Cuja resposta é E. E para mim, né? Tem que ver para você aí. E. Gente, alguma dúvida? Sim ou não? Se não, vou falar do último sólido de revolução, que é a esfera. Tá? Bom, a esfera é um sólido de revolução. Você pode girar meio círculo ao redor do diâmetro dele. Você tem um sólido que é chamado de esfera, tá ok? Elementos de uma esfera. Bom, a esfera tem centro, a esfera tem raio. Está aqui o centro da esfera. E o raio da esfera é a distância do centro a qualquer ponto da superfície da esfera. Tá legal? Esse é o raio da esfera. A esfera tem eixo também e tal. Esse é o raio. Tá. O que a gente precisa saber sobre esfera? Basicamente, a superfície da esfera, ou seja, como calcular a área da superfície da esfera. Isso é demonstrável no cálculo 2, vocês já devem ter feito. Talvez vocês nem se lembrem, mas cálculo 2 é isso que a gente vê da superfície. E ela é dada pela expressão 4πr². Tá? Então a área da superfície de uma esfera é 4πr². Não estou demonstrando, não estou dizendo porquê e tal, mas no cálculo 2 você já chegou a ver isso. Outra coisa que você viu no cálculo 2 foi o volume da esfera. O volume da esfera é 4/3 de πr². Então, o volume da esfera é 4/3 de πr². Ok, gente? É isso, basicamente. E aí que dá para fazer o quinto e último exercício. Ele dá um cone inscrito numa esfera. Fala algumas coisas sobre esses dois sólidos e pede a relação entre o volume em relação ao volume. O volume do cone corresponde a
uma porcentagem do volume da esfera. Ele quer saber qual porcentagem é. Daí, um cone circular reto, cujo raio da base é 3 centímetros. 3 centímetros. Ok? Está escrito em uma esfera de raio 5. Então a esfera tem raio 5. Ó, perceba que... Bom, não vou desenhar o raio da esfera aqui, mas é a distância do centro do ponto A ao ponto A. Certo? 5 é esse pedacinho. Não, eu vou puxar aqui. Esse pedacinho aqui, ó, de O até A. Então, de O até A é o raio da esfera. E ele mede 5 centímetros, ok? Beleza, com base nisso ele quer que a gente compare os volumes. Bom, o volume da esfera dá para calcular. E o volume do cone? Pois é, o volume do cone, a gente vai precisar da altura do cone. Tá? Então, para a gente chegar na altura do cone, que é o raio da base que a gente tem, eu vou desenhar esse triângulo que está no interior aí do cone, que é esse cara aqui, ó, é o triângulo ABC. É o triângulo ABC, tá? Esse triângulo ABC, ele tem as seguintes características. Primeiro, ele é isósceles. O cara falou que o cone é reto. Quando você corta um cone reto, esse triângulo que você obtém aqui do corte dele, né, é um triângulo isósceles, ou seja, ele tem AB igual a AC. Outra coisa, então, importante é o seguinte, se ele é isósceles, então, essa altura aqui, ó, eu estou traçando do vértice A até a base BC, ela bate aqui em D. D é o centro da base do cone. Então, esse triângulo retângulo aqui tem esse cateto DC igual a 3. Tá, mas não é esse triângulo retângulo que eu quero olhar, não. Eu quero olhar para o seguinte triângulo retângulo. Tem um ponto O aqui, só que é o centro da esfera. Certo? O ponto O. Eu quero chegar na altura do cone. A altura do cone é essa medida aqui, ó. Essa medida é a altura do cone. Tá, quem é essa altura do cone? Olha, ela é a medida de O até A, mas a medida de O até D. Essa é a altura do cone. Vou chamar essa altura do cone de H. Tudo bem. De H. Eu quero que vocês olhem para outro triângulo retângulo, que é o seguinte, porque eu não sei de O até D, né? De O até D eu não sei, eu sei de O até A, que é o raio da esfera, que é 5. Mas de O até D eu não sei. Então, eu vou pedir que vocês observem esse triângulo retângulo. Ok? Esse triângulo retângulo. É o triângulo ODC. Perceba que de O até C também é o raio da esfera. Porque C está na superfície da esfera. E O é o centro.
Tá certo? Então eu quero que vocês olhem o triângulo ODC. Então o triângulo ODC, ele também é retângulo. Então, ele é assim, ó. Eu tirei ele dali, tá? Ele é... Esse é o triângulo ODC. Aqui eu não sei quanto é, eu quero saber. Aqui é 3 e aqui é 5, pessoal. Esse triângulo é o triângulo chamado de pitagórico, 3, 4, 5. Famoso. Ou seja, um triângulo que tem um cateto igual a 3 e a hipotenusa igual a 5, vai ter outro cateto igual a 4. Mas se você não se lembrar disso, não tem problema. Você aplica um Pitágoras aqui. Ó. X quadrado mais 3 quadrado igual a 5 quadrado. X quadrado é igual a 25 menos 9. X quadrado é 16. Então, x é raiz de 16, que é 4. Portanto, centímetros. Portanto, a altura H ela era de A até O, mais de O até D, que a gente descobriu que é 4. Então, a altura H é 5 mais 4, 9. Essa é a altura do nosso cone. E agora a gente consegue calcular o volume dele. Porque a gente tem a altura dele. Tá? Beleza. Então vamos lá. Se você quiser saber porcentagem entre dois valores, você divide um pelo outro, tá, pessoal? Então a pergunta dele é: qual a relação entre o volume do cone e da esfera? Ou seja, o volume do cone equivale a que porcentagem do volume da esfera? Então eu vou dividir o volume do cone pelo volume da esfera. Tá bom? O volume do cone é π, o raio do cone ao quadrado, vezes a altura do cone, que é 9, tudo isso sobre 3. O volume da esfera é 4πr ao cubo, também sobre 3. A gente cancela algumas coisas aqui, né? O π a gente cancela. O 3 a gente cancela. E vai sobrar 3 ao quadrado, que é 9 vezes 9 dá 81. E embaixo vai sobrar 4 vezes 125, que é 500. Então isso aqui é 81 sobre 500. Que vai dar para a gente 0,162. Ou ainda, se você quiser escrever esse número decimal em fração, perdão, em porcentagem, ele é 16,2%. Ou seja, o volume do cone equivale a 16,2% do volume da esfera. E na atividade que eu tenho aqui, isso equivale à resposta A. A de acabou. Acabou. Pessoal, alguma dúvida aí?
Todo mundo entendeu, pessoal?